Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais um dia trazendo curiosidades para vocês a respeito da mente, da espiritualidade, do nosso universo, como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. E hoje eu vim trazer aqui um experimento para vocês. Eu estava lendo aqui o livro Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. É um livro incrível. Eu já tinha lido outro livro dele, que é o Você é o Placebo. E os livros dele são incríveis, mas esse Como Se Tornar Sobrenatural, para mim, tá sendo mais legal do que Você é o Placebo. E nesse livro ele comentou a respeito de um experimento. Sim, gente, um experimento onde pintinhos, conseguiram controlar os movimentos de um robô com o poder da mente. Sim, gente. E isso aqui é para aqueles céticos que falam assim: ai, mas a ciência não prova nada disso. Não prova porque você não procura, meu amigo. Porque se você procurar, você irá ver diversos experimentos, diversos estudos que têm cada vez enfatizado mais esse fator que é o fator mental. Sim, gente, a mente influencia na forma com que a matéria se comporta. Isso a gente já observou no experimento da fenda dupla. Para quem não conhece, pesquisa aí depois. Experimento da fenda dupla no YouTube, você vai achar várias pessoas explicando o que foi esse experimento e como que o observador interfere na forma com que a matéria se comporta. E nesse experimento eu achei incrível, que eu falei, cara, até a mente dos pintinhos são capazes de influenciar no mundo físico. Então imagina a sua mente, sim, que é um ser muito mais elevado e muito mais complexo que um pintinho. Se o pintinho é capaz de produzir coisas com a mente dele, imagina você. Sim, você pode produzir com a sua mente o que você quiser. Você pode viver a realidade que você desejar, se você souber utilizar isso. Mas aqui eu vim trazer fatos científicos, estudos, para que vocês entendam, né, que está espalhado pela ciência e vocês podem encontrar isso, vocês podem digitar no Google, vocês vão achar, né, os fatos por vocês mesmos, vocês não precisam confiar apenas em mim. O nome desse experimento é Experimento dos Pintinhos e o Gerador de Movimento Aleatório. Ele foi realizado por René Peoc, não sei como é que fala o sobrenome dele, porque ele é um médico pesquisador francês, né? Eu coloquei uma colinha aqui no computador para eu ir lendo enquanto eu explico para vocês. Mas o que acontecia? Existia esse robô que foi programado para se mover com movimentos aleatórios, né? O robô utilizado no experimento era equipado com um gerador de números aleatórios que determinavam a sua rota, fazendo com que ele se movimentasse de maneira imprevisível em um espaço delimitado. Eles pegaram um espaço lá, imagina como se fosse um campo, talvez um campo de futsal, não sei exatamente qual era o tamanho do espaço, mas imagina como se fosse um campo e o robô ficava solto nesse campo e programado para gerar movimentos aleatórios, ele ia aleatoriamente para todos os lados. E ia para cá, e esse robô ficava fazendo esse movimento aí durante o tempo que eles determinassem. E eles observaram como que esse robô estava se movimentando, né? E, a princípio, né, o robô, ele ia para todo lado do campo, né? Você via, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, eu não sou boa em edição, então vocês me perdoem, caso não seja exatamente do jeito que vocês queriam, mas eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem como que o robô se movimentava aleatoriamente por todos os cantos do campo, sem ter um local específico onde ele vai mais ou vai menos. Não, ele ia para todos os lados igualmente. Aí, não sei se vocês entendem, os pintinhos, o que acontece? Eles têm esse instinto, tanto os pintinhos quanto os patinhos, né, que a gente vê, né, a mamãe indo e os pintinhos ou os patinhos estão sempre em volta da mamãe. Por quê? Porque eles instintivamente, no momento que eles saem da casca,
eles se apegam com aquela mãe. Só que o que perceberam é que não precisa necessariamente ser a mãe deles. Qualquer coisa que se movimente assim que eles nasçam, eles vão tender a seguir aquela coisa. Tanto que a gente vê até nos reels do Instagram, né? Às vezes o patinho ou o pintinho nasceu e a primeira coisa que ele viu foi um humano. Aí ele vai ficar a vida toda seguindo aquele humano, né? Até ele chegar na fase adulta e andar por conta própria. Porque aquilo é instintivo dos pintinhos, né? E eles tendem a ver a primeira coisa que se movimenta na frente deles, depois que eles nascem, eles tendem a entender aquilo como a mãe deles, sim, sendo um humano, ou, né, uma galinha mesmo, ou, no caso, o robô. Sim, gente, o que eles fizeram? Pegaram esses pintinhos recém-nascidos e fizeram com que a primeira coisa que eles tivessem contato fosse aquele robô se movimentando. Logo, todos aqueles pintinhos começaram a ver aquele robô como a mãe deles, sim, gente. E soltaram tanto os pintinhos quanto o robô e perceberam que o robô continuou se movendo de forma aleatória e esses pintinhos foram seguindo ele. Simples assim, estavam em volta ali do robô e para onde o robô ia, os pintinhos estavam indo atrás. Até aí tudo bem, tudo normal, nada de interessante. Até que eles resolveram colocar esses pintinhos numa gaiola. E colocaram eles numa gaiola num dos cantos desse espaço onde esse robô estava se movimentando, né? E soltaram o robô para que ele continuasse se movimentando aleatoriamente. E lembrando, ele estava programado com um programa que gerava números aleatórios que fazia com que ele se movesse pelo campo todo. Acontece que esses pintinhos presos nessa gaiola, e eles tinham contato visual com o robô. Ou seja, eles estavam presos, mas eles viam um robô que eles já consideravam como mãe e queriam seguir aquele robô, né? Então, imagina assim, dentro do pintinho, ele tinha aquela vontade incessante de ficar perto daquele robô, mas ele estava preso. Eles estavam presos, né? E o que eles perceberam nessa segunda rodada, com os pintinhos presos nessa gaiola, olhando para o robô? Esse programa que gerava números aleatórios, gerou números aleatórios que faziam com que o robô se movimentasse próximo da gaiola. Sim, gente, vou deixar a foto aqui de novo para vocês verem. Na primeira foto, vocês veem a forma que ele se movimentava aleatoriamente, sem interferência nenhuma, com o mesmo programa que gerava números aleatórios. E na segunda foto, você vê com os pintinhos na gaiola, olhando para o robô, de que forma que esse robô se movimentava. É até como se a vontade daqueles pintinhos de estarem próximos daquele robô fizesse com que o próprio programa aleatório dele gerasse números que fazia com que ele se movimentasse perto da gaiola. E o ponto oposto daquele espaço, onde não estava a gaiola, o robô quase não foi para lá, ele praticamente não foi para o lado oposto, ele ficou apenas próximo da gaiola, se movimentando ali em volta. Eu achei isso incrível, né? Eu achei isso maravilhoso, né? Quais foram os resultados, né? Quando os pintinhos eram colocados em um cercado e o robô era liberado no mesmo espaço, observou-se que o robô, que inicialmente deveria se mover de forma aleatória, passou a se aproximar mais frequentemente da área onde estavam os pintinhos, comparado a um cenário sem os pintinhos presentes. O movimento do robô não era mais puramente aleatório, sugerindo que a intenção e o desejo dos pintinhos teria influenciado o seu comportamento. Gente, e óbvio, vai ter os céticos que vão falar, ai, é coincidência. Sim, gente, sempre vai ter aqueles que vão falar que é coincidência. E depois eles soltaram o robô de novo sem os pintinhos e daí, sem os pintinhos, ele se movimentava pelo campo todo de novo, né? Mas vão ter as pessoas que percebem que isso quer dizer que realmente a intenção e a vontade daqueles pintinhos de estarem próximos daquele robô fazia com que aquele robô se aproximasse deles.
Agora me diz uma coisa, se a vontade de um pintinho é capaz de fazer com que a realidade ao redor dele se modifique, imagina a sua vontade. A sua vontade, o seu desejo e a sua intenção de fazer com que as coisas acontecessem. É por isso que eu tô falando aqui, eu vou continuar falando para que vocês entendam, porque isso que vai determinar a forma que vocês vão viver a vida de vocês. E eu quero que todas as pessoas sejam felizes, e é possível todas as pessoas serem felizes. Obviamente que, assim como Jesus disse, tira primeiro o cisco do teu olho, para assim, vendo mais claramente, você ajude seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, eu vou me preocupar em tirar primeiro o cisco do meu olho, eu vou me preocupar com a minha felicidade, mas enquanto eu faço isso, eu estou tentando contar os segredos para vocês. Os segredos é que vocês têm o controle sobre a vida de vocês. Não importa o que a mídia fala, não importa o que políticos falam, não importa o que o artista fala, não importa o que ninguém diga, você determina a sua realidade, você tem total controle sobre as coisas que acontecem ao seu redor e acontecem com você, exatamente. Isso quer dizer que se você deixar a sua mente ser influenciada e ficar pensando aleatoriamente só nas coisas que chegam até você, né? Ou seja, você se tornar uma pessoa que apenas reage aos acontecimentos, o que vai acontecer é que os acontecimentos que vão vir até você vão ser aleatórios e nem sempre, na realidade, muitas vezes, na maioria dos casos, não favoráveis a você. Mas por quê? Porque você não controla a sua própria mente. Então, o ato de entender isso, de aprender a controlar a sua própria mente, controlar a sua intenção, controlar os seus desejos. Sim, gente, quando eu falo desejo, eu não falo de desejo carnal, de desejo de dinheiro, de desejo não sei o quê. Eu falo desejo de viver uma vida feliz, desejo de viver uma vida completa, de viver uma vida tranquila, de viver uma vida em paz, né? Se você aprende a controlar essas intenções e esses desejos, consequentemente, a realidade ao seu redor vai se modificar também. E esse experimento é só mais uma prova de que até a mente de um pintinho é capaz de influenciar na realidade dele. Então, imagina a sua. Imagina o quão poderoso a sua mente não é. Capaz de criar absolutamente qualquer coisa. E eu já fiz outro vídeo aqui, eu fiz um vídeo ontem falando sobre o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, falando sobre o fluido cósmico e como a gente pode ser co-criador das coisas. A gente não só pode, como a gente é. E a gente é co-criador sempre. Você não deixa de co-criar a sua realidade. Você está fazendo isso o tempo todo. Agora você pode fazer isso de forma consciente, entendendo o que está por trás, entendendo como funciona e levando isso para um lugar que você deseja ir. Ou você pode continuar cocriando, porque ninguém para de cocriar, de uma forma que você não tem controle nenhum e acaba permitindo com que outros controlem a sua própria cocriação. Como que você permite que outros controlem a sua cocriação? Quando você vê as notícias na TV e você deixa aquilo se internalizar dentro de você como se fosse verdade. Lembre-se, toda informação você tem o direito de negá-la. Sim, gente. Veio aparecer na TV falando que agora o Brasil está em crise econômica. Você pode pegar aquela informação por dentro de você e falar: Brasil está em crise econômica, logo eu também estarei em crise econômica, e viver a crise econômica na sua vida pessoal. Ou você pode simplesmente negar aquela informação e falar assim: se tá ou se não tá, bem e amém, agora eu vou cuidar da minha vida porque eu não estou em crise econômica. Né? Esse aqui é só um exemplo, né? Sua cidade é muito violenta, muitos crimes, ser honesto não compensa. A gente vê isso o tempo todo nos noticiários. Quando você internaliza aquilo como verdade, o universo vai tentar provar para você que você está certo. Logo, os acontecimentos que vão acontecer na sua vida vão ser para te confirmar aquela tua crença. Sim, a tua crença vai determinar a tua realidade.
Agora, se você entendeu isso, se você sabe que você pode cocriar a realidade que você quiser para você, você vai falar: não, não aceito isso. Eu não acho que ser desonesto compensa. Eu não acho que eu estou em crise econômica, eu acho que eu estou em abundância financeira, eu acho que eu estou em abundância de saúde, eu acho que eu sou uma pessoa saudável, eu acho que eu sou uma pessoa feliz, eu acho que eu tenho tudo ao meu alcance. Logo, é essa a realidade que você vai manifestar para você. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Deixe aqui seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário ainda. Você gostou, não gostou? Achou interessante? Achou desinteressante? Concorda? Discorda? Deixa aqui o que você achou, não importa o que seja. E tenha um ótimo resto de dia, resto de semana. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro. Se você ver isso antes do ano novo, eu desejo para você um ótimo ano novo. Se você ver isso já em 2025, desejo um ótimo 2025 para vocês, com muita alegria, muita paz, muita abundância e tudo de bom em tudo que vocês desejarem. Fiquem com Deus.